dia para você, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Tudo bem, João? Tudo bem, Nájila Fernandes, um bom dia para você, um bom dia a todos. Acredito que você acompanhou comigo agora a fala do advogado Ciro Soares sobre essa questão da MP 297. Ainda dá tempo hoje, sexta-feira, João, de fazer alguma coisa, seja na Câmara, seja, enfim, no Congresso? Tem não, Nájila. O doutor Ciro explicou muito bem aí, de forma didática, o que realmente ocorreu. Os senadores, o parlamento não conseguiu entrar em consenso em torno da medida. O governo defendia a medida porque entendia que nesse momento as empresas estão passando por problemas financeiros. Então, vamos dizer assim, a flexibilização de alguns direitos trabalhistas poderia facilitar a manutenção de empregos, fazendo com que as empresas não precisassem demitir trabalhadores. No entanto, realmente são temas muito sensíveis, porque nós estamos falando de direitos trabalhistas, né? Nós estamos falando de pagamento de verbas de rescisão, nós estamos falando da prorrogação de carga horária de trabalhadores da saúde em meio a uma pandemia. Enfim, são temas que realmente interessam, influenciam diretamente a vida dos trabalhadores e, portanto, o Senado não quis votar um texto sem aprofundar bastante essas discussões. A gente sabe que, trabalhando de forma remota, o parlamento tem priorizado votações que são ali de consenso. Esses temas mais polêmicos fica complicado debater de forma remota. Então, a MP, que termina sua validade no domingo, vai caducar e vai perder validade, ou seja, ela não foi transformada em lei, vai expirar, vai deixar de existir. Então, essas propostas que vinham no projeto, elas realmente não vão poder ser colocadas em prática. Por um lado, é importante porque são direitos trabalhistas que continuam sendo garantidos. O trabalhador vai ter direito aí, vai continuar tendo direito a esses benefícios. Por outro, o governo alega que a não aprovação dessa medida gera dificuldades para as empresas nesse momento de pandemia. O certo é que, com certeza, o texto não vai entrar em vigor. Falando ainda de pandemia, João, o Tribunal Superior Eleitoral vai seguir recomendação de infectologistas que prestam consultoria sanitária para as eleições municipais e vai excluir a necessidade de identificação biométrica nas eleições deste ano. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ele explica os motivos da decisão. Há três problemas em relação à biometria. O primeiro é que o eleitor não poderia higienizar as mãos com álcool gel antes de colocar o dedo no aparelho da biometria, porque isso danifica o aparelho. Esse era o primeiro problema. O segundo problema importante é o risco do contágio. Quer dizer, todo mundo colocando a mão no mesmo ponto. Embora o contato não seja a principal forma de contágio, há uma margem de risco, e se nós pudermos eliminar, evidentemente era conveniente. E em terceiro e último lugar, e talvez decisivo, é que a biometria ela atrasa o processo de votação, porque nem sempre pega na primeira vez, e portanto é um processo que aumenta em 70% o tempo de permanência do eleitor ali na sessão. Portanto, somando esses três fatores, nós, com base nesse conhecimento médico-científico, e depois de eu ter conversado pessoalmente com todos os ministros da Casa, nós decidimos, então, eliminar para essas eleições a biometria, a menos que aconteça um milagre até novembro e a doença desapareça ou se encontre uma vacina. E eu acredito em milagres. Na verdade, João, eu vou te confessar, eu estou super curiosa para saber como é que vai ser esse dia, ou seja, esses dias de votação, porque certamente teremos aí 2 turnos. Não só por conta dessa medida, que eu acho que a gente pode chamá-la de precaução, não é? É muito justa, mas por tantos outros pontos que a gente já abordou e ainda vai abordar aqui no Janela Política. Sem dúvidas. A biometria, a gente sabe que ela existe para garantir mais segurança na hora de identificar o eleitor, mas a gente também sabe que ela é uma tecnologia nova, portanto,
já foram realizadas aí dezenas ou centenas de eleições sem a biometria, e a segurança teve índices altíssimos. Então, há outras formas de identificar o eleitor de forma segura, sem a necessidade da biometria. Principalmente devido dentre esses 3 pontos que o ministro Luiz Barroso explicou, eu citaria que esse último, ele, sem dúvida nenhuma, é o que mais influencia na decisão da retirada da biometria neste ano. Eu lembro que em outras eleições a gente chegou a ver eleitores tentando ter a sua digital reconhecida por 6, 7, 8 vezes e o aparelho não funcionava, né? Então imagina aí que isso pode influenciar na formação de filas, o que é completamente contraditório nesse momento de pandemia, você está falando em aglomerações. E também o calendário eleitoral já foi prorrogado exatamente para garantir mais segurança sanitária às pessoas. Não faz muito sentido você estar ali impondo medidas que possam favorecer as aglomerações. Então, essa decisão da Justiça Eleitoral em retirar a biometria, ela afeta o processo de voto, né, o processo de operacionalização logístico ali na hora da votação, mas a segurança do processo ela não é afetada, porque há inúmeras outras formas de você garantir que o eleitor, de você identificar o eleitor. Então, a principal orientação é que cada eleitor realmente vá para a sessão com o seu título eleitoral, com o seu documento de identidade, com foto, que não vai ter problemas na hora de votar. João, o Tribunal de Justiça do Piauí recebeu esta semana a visita institucional virtual do presidente do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli. O presidente do TJ, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, destacou o apoio do ministro durante a sua gestão. O ministro vai deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal no mês de setembro e está fazendo visitas institucionais em todos os tribunais brasileiros. Ele realçou a importância da justiça estadual, que está mais próxima do cidadão, elogiou a gestão do TJ Piauí, bem como do Tribunal Regional Eleitoral, dizendo que a justiça eleitoral tem realmente um papel muito importante na cidadania brasileira. Nós, na oportunidade, agradecemos ao ministro o apoio dele à nossa gestão, sobretudo na consolidação do processo judicial eletrônico, porque foi graças ao processo judicial eletrônico que nesses 4 meses de pandemia o Tribunal de Justiça mostrou uma boa produtividade. Só não foi melhor porque, infelizmente, os processos criminais ainda são físicos. Destaquei também ao ministro e agradeci pela implantação aqui no estado do Piauí do projeto Justiça Presente, que é um projeto do CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um órgão da ONU que está apoiando esse projeto do CNJ, que trata da humanização do sistema prisional brasileiro. E ele disse que pretende voltar ao Piauí logo após a pandemia, e na oportunidade ele quer conhecer o Delta do Parnaíba. Que coisa boa, hein? É o que eu sempre digo, João. Quem conhece o Piauí quer retornar e mais em especial, claro, o nosso litoral, não é? Mas, enfim, falando aí do ministro Luiz Roberto Barroso, vai deixar, sim, esse cargo de presidente, mas deixa sua marca em todo o país. Isso. Só uma correção, Nájila, o ministro Dias Toffoli. Ele que é o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, que está deixando o mandato em setembro, onde vai assumir o ministro Luiz Fux. Automaticamente, né, quem assume o Supremo Tribunal Federal também assume o Conselho Nacional de Justiça. E essas visitas eles sempre fazem, né, de forma institucional, principalmente para identificar as marcas de sua gestão nos judiciários estaduais. Por conta da pandemia, essa visita foi virtual, mas a gente compreende que aqui no Piauí houve avanços significativos no Poder Judiciário nos últimos anos. A gente pode citar a própria construção da nova sede de um prédio que é belíssimo, né, que está aí quase pronto. E eu destaco principalmente a questão da tecnologia.
a instauração do projeto, do processo, né, judicial eletrônico, ela tem trazido muitos benefícios para a população no que diz respeito à agilidade. E hoje a gente está em meio a uma pandemia, onde os profissionais, os magistrados, os servidores estão trabalhando de forma remota. Então, é mais uma prova de que a tecnologia, investimentos em tecnologia são essenciais para garantir agilidade e para garantir que o trabalho seja desenvolvido, mesmo diante dos principais desafios. Então, essa realmente é uma marca do Tribunal de Justiça nos últimos anos, que contou, sem dúvida nenhuma, com o apoio do ministro Dias Toffoli. Olha, João, ontem à tarde, a direção executiva estadual do PT se reuniu e tratou da escolha do novo dirigente do diretório aqui no estado. O que ficou definido por enquanto, quem vai contar para a gente agora é o deputado estadual Francisco Lima. E ficou acertado que o diretório, que tem representantes de todo o estado, são 61 membros titulares e 18 suplentes, irão se reunir de forma virtual no próximo dia 24 de julho. Então, nós que fazemos o PT temos pressa para escolher logo o substituto, uma vez que estamos num período pré-eleitoral e precisamos que o partido encaminhe determinadas decisões, determinadas questões relacionadas principalmente às eleições municipais. Bom, uma reunião que marcou uma data, que será que nessa data realmente que foi acertada, sai o nome de quem assume o diretor estadual, João? Olha, Nájila, as pessoas brincam que no PT se faz reunião para marcar uma reunião. E ontem, obviamente, foi uma reunião onde decidiram essa data aí do dia 24 de julho, onde o partido deve sim escolher um novo presidente da sigla. E nos bastidores comenta-se que uma das lideranças que despontam aí na articulação e que podem assumir o controle do partido é exatamente o deputado Francisco Lima. É bom lembrar que lá no Partido dos Trabalhadores, os cargos da comissão do Diretório Estadual, eles são ocupados por tendências. E o deputado Francisco Lima seria aí uma das principais lideranças da tendência ao qual o deputado federal Assis Carvalho participava. Ele publicamente não demonstrou interesse nisso. Já tivemos outros nomes que já vieram a público, né, se apresentar, como o próprio deputado Franzé. O deputado Franzé já colocou seu nome à disposição, no entanto, ele não compõe aí essa ala que tem o direito de indicar o presidente. E o deputado Francisco Lima, por ser deputado estadual, por ter bastante entrosamento político com a militância, além disso, é um homem de confiança do governador, da vice-governadora e de outros petistas históricos, sem contar que o deputado Francisco Lima também, grande parte da sua, vamos dizer assim, da sua base política, era praticamente vinculada ao deputado federal Assis Carvalho. Então isso, de uma certa forma, facilita o diálogo dele dentro desse segmento, dentro dessa tendência que tem o direito de indicar o presidente do partido. Então vamos aguardar aí já na próxima semana. O PT tem pressa, né, como falou o deputado Lima, para escolher o novo presidente. Afinal de contas, estamos em um ano de eleições municipais e o partido vai ter que trabalhar muito para pelo menos manter o número de prefeitos e principalmente o controle de cidades importantes aqui no Piauí. Essa decisão, esse nome, deve ser definido realmente nessa próxima reunião do dia 24 de julho. João, ainda não é nem 9 horas da manhã, não é? Falta um pouquinho mais de 15 minutos. Deixa eu te perguntar, você já tomou café da manhã hoje? Não, ainda não. Normalmente Não? só tomo após o programa. Eu também, só tomo após o Bom Dia. Mas deixa eu te falar, o senador Ciro Nogueira deve estar, nesse momento, tomando café. Só que com ele também está o pré-candidato a prefeito de Teresina, Kleber Montezuma. E neste café da manhã, que foi marcado na residência do senador, João, acho que não é tão difícil de imaginar o cardápio não, hein? Eleições 2020, principalmente, qual estratégia Kleber Montezuma tem para alavancar sua pré-campanha à Prefeitura de Teresina e como o senador Ciro Nogueira pode contribuir para isso.
O prefeito Firmino Filho já deixou bem claro que Montezuma é o nome do partido para disputar as eleições. Agora, cabe toda a base de sustentação do prefeito Firmino tentar trabalhar para alavancar o nome de Kleber Montezuma. E o PP, né, o Progressistas, comandado por Ciro Nogueira, sem dúvida nenhuma é o principal aliado. Ciro Nogueira tem demonstrado ser uma liderança, tem uma influência muito grande aqui em Teresina, junto a vereadores. Também tem o controle partidário, que sem dúvida nenhuma vai ter direito a muitos recursos para serem investidos na campanha. Tem dinheiro, né, tem emendas colocadas para a realização de obras aqui na capital, enfim, é o principal aliado dos gestores tucanos. Então, para Kleber Montezuma fazer uma pré-campanha, ele precisa ouvir, precisa conversar com o Ciro Nogueira, e desse café da manhã deve sair aí o projeto vamos dizer, de popularização do nome de Kleber Montezuma para disputar a prefeitura de Teresina. Vamos agora para Brasília. João, ele foi convidado, ele aceitou o convite e ele já tomou posse. O pastor Milton Ribeiro foi empossado ontem numa cerimônia no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência. Entre os objetivos do novo ministro está o diálogo com acadêmicos e educadores e compromisso com o Estado laico. Tem um trechinho da cerimônia. Meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país. Haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA. Ainda, através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam seu potencial de contribuição para o nosso país, com suas próprias famílias, inclusive, muitas vezes, até mesmo a realização pessoal de cada um. E aí, João, quais são as suas análises em relação às propostas do novo ministro da Educação? Olha, o pastor Milton Ribeiro, ele, sem dúvida nenhuma, a gente já percebe que ele é um estrategista. Afinal de contas, o seu discurso, ele atacou os pontos em que a gestão da educação no governo Jair Bolsonaro foram mais criticados. Ao falar que ele quer ampliar o diálogo com educadores e acadêmicos, ele toca num ponto ao qual o ex-ministro Abraham Weintraub errou muito, né? O ex-ministro não teve essa capacidade de diálogo com as universidades, comprou muita briga aí com educadores, e o novo ministro já chega dizendo que quer abrir um canal de diálogo com essas categorias. O novo ministro também defendeu o seu compromisso com a Constituição, principalmente no que diz respeito ao Estado laico. É um ponto importante também da sua fala, porque quando ele foi indicado para o cargo, principalmente a imprensa já cuidou logo de dizer que se tratava de um pastor evangélico e que tem o apoio de uma ala evangélica mais ideológica do governo. E ontem, em seu discurso, ele meio que tentou neutralizar essas críticas, dizendo que tem compromisso sim com o Estado laico e que vai perseguir isso durante a sua gestão. O novo ministro também acenou aos outros poderes, enfim. Parece que ele pelo menos demonstrou em seu discurso, e a gente espera que agora ele comece a colocar em prática, parece que ele tem a noção do cargo que ocupa. Isso já é muito, porque os antecessores a ele parece que não tinham essa noção. Então, agora é esperar que ele coloque em prática o que propôs em seu discurso. O Ministério da Educação, Nájila, eu imagino que seja uma pasta altamente complexa, porque tem áreas autônomas
São muitos recursos, é preciso ter bastante controle, fiscalização, é preciso mover centenas ou milhares, né, de servidores do corpo técnico para fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente espera que o novo ministro tenha traquejo administrativo necessário para realmente desenvolver as políticas de educação que o país tanto precisa. A apresentação, a impressão diante do discurso dele é bastante positiva. O que a gente espera é que essa positividade também seja colocada em prática. João, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para você, excelente final de semana e até segunda. Até segunda, Nájila. Um bom dia a todos. Fechando agora a nossa janela política.